Este pode ser um tópico doloroso para muitos de nós. Nosso presidente, Prabowo Subianto, assinou oficialmente o Acordo de Comércio Recíproco ART com os Estados Unidos. É chamado de recíproco, mas os fatos sugerem o contrário. No documento de 54 páginas, a frase "a Indonésia irá" aparece 217 vezes, enquanto a frase "a América irá" aparece apenas 6 vezes. 6. Então, a pergunta é simples. Isto é um acordo ou uma rendição bem embalada? Tudo isso foi feito para evitar a ameaça de uma tarifa de 35% no estilo Trump. O problema é que essa política tarifária já foi declarada ilegal e inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Se for esse o caso, este acordo está protegendo a Indonésia ou está prestes a ter um efeito contrário? Vamos começar pelo conteúdo, porque é aqui que todas as irregularidades começam. No documento ART, a Indonésia se compromete a abrir seus mercados, ajustar regulamentações e fornecer garantias especiais para os interesses das empresas dos Estados Unidos. Parece técnico, mas seu impacto vai diretamente ao coração da economia nacional. Aqui está o primeiro e mais impressionante ponto. A Indonésia imporá uma tarifa de 0% sobre 99% dos produtos dos Estados Unidos. Isso inclui produtos agrícolas, automotivos, frutos do mar, saúde e muitos outros setores. Simplificando, quase todos os produtos dos Estados Unidos entrarão na Indonésia sem tarifas. Nosso mercado está escancarado, sem porta, sem cerca, nem mesmo uma cortina. Enquanto isso, a Indonésia recebe uma isenção de tarifa de 0% para vários de seus principais produtos de exportação. Estes incluem óleo de palma, café, cacau, especiarias, borracha e alguns componentes eletrônicos, vestuário e roupas. Isso foi afirmado diretamente por Airlangga Hartarto. No entanto, há uma nota importante. Setores sensíveis ainda estão sujeitos a uma tarifa de 19%. Isso significa que nosso acesso não é completamente livre. Em seguida, vem a questão do imposto digital. A Indonésia concordou em não impor um imposto sobre serviços digitais a empresas americanas. Não são empresas pequenas: Google, Facebook, Instagram, Microsoft, Netflix e outras. No entanto, esses serviços são altamente dominantes na Indonésia, com um valor econômico de dezenas de trilhões de rúpias por ano. A consequência é clara: uma perda potencial de receita estatal em valores massivos. Depois, há um ponto que é muito sensível ideológica e legalmente: o afrouxamento das regulamentações halal. Os produtos americanos que entram na Indonésia estão isentos da certificação halal. Isso significa que os padrões de abate seguirão as regulamentações americanas. No entanto, nossa lei é firme. Todo produto que entra, circula e é comercializado na Indonésia deve ser certificado como halal. Esta não é uma questão pequena. Trata-se de soberania regulatória. Além disso, o contrato da Freeport foi estendido até 2061. Embora a Indonésia detenha uma participação de 51%, a tecnologia-chave, a gestão e as cadeias de suprimentos ainda são controladas por entidades estrangeiras. Como resultado, grandes lucros continuam a sair do país. Não para por aí. A Indonésia também concordou em transferir dados de consumidores para os Estados Unidos. Os riscos são sérios: acesso por um governo estrangeiro, o enfraquecimento da soberania de dados, a aplicação da lei cada vez mais complicada e o potencial de uso indevido de dados para fins comerciais, políticos ou até mesmo de inteligência transfronteiriça. Mas, para ser justo, o ART não é totalmente sombrio. Existem 1.819 postos tarifários para produtos agrícolas e industriais que recebem uma tarifa de 0%. Estes incluem óleo de palma, café, cacau, especiarias, borracha e componentes eletrônicos, como semicondutores e peças de aeronaves, bem como a indústria de vestuário. São bens de exportação de alto valor. O acordo também inclui proteções trabalhistas, com um impulso para revisar as leis trabalhistas relativas à terceirização e direitos autorais. O problema não é se existem benefícios. O problema é o preço que deve ser pago por todos esses benefícios. Este acordo não ficou sem críticas, embora as vozes não tenham sido explosivas. São mais como críticas discretas, mas contundentes. No parlamento, a Comissão 8 do DPR solicitou que o acordo ART seja revisto. Seu foco principal é uma questão crucial: a isenção de produtos importados americanos da certificação halal. Esta questão também atraiu imediatamente o escrutínio do Conselho de Ulemas da Indonésia,
pois é vista como um conflito com a lei e o princípio de proteção aos consumidores muçulmanos. Do ponto de vista econômico, a crítica é ainda mais dura. O Instituto para o Desenvolvimento da Economia e Finanças avalia que o acordo comercial Indonésia-EUA não é igualitário e mostra um desequilíbrio no poder de barganha. A Indonésia parece estar fazendo mais ajustes, enquanto os Estados Unidos estão fazendo mais exigências. Uma das cláusulas mais problemáticas é o pedido dos EUA para que a Indonésia limite as exportações e os investimentos de países na lista de boicote do governo americano. Isso claramente força a Indonésia a se alinhar com a política externa americana, o que contradiz diretamente seu princípio de uma política externa livre e ativa, que há muito tempo é a base da diplomacia da República da Indonésia. O escrutínio também veio do ex-ministro das Relações Exteriores da República da Indonésia, Dino Pati Jalal. Ele enfatizou a importância da disciplina na terminologia diplomática. O uso da palavra aliança carrega o significado de um aliado e um vínculo estratégico, algo que contradiz a tradição diplomática da Indonésia, que sempre usou o termo parceria, não aliança. Entre os acadêmicos, a crítica é ainda mais afiada. Suzy Sudarman, especialista em estudos sobre os Estados Unidos da Universidade da Indonésia, acredita que a Indonésia está presa em um acordo desigual, especialmente no setor de minerais críticos, que exige a remoção de barreiras à exportação. Isso é reforçado por Dina Prapto Raharja, que afirma que esse desequilíbrio ocorreu devido a um processo diplomático mínimo e a falta de envolvimento de especialistas desde o início das negociações. E do ponto de vista mais duro, Roque Gerung resumiu de forma breve, mas mordaz. Prabowo está liderando a Indonésia não como um parceiro, mas como um subordinado da América. Aqui, a ironia atinge seu auge. Apenas um dia após a assinatura do acordo ART, a Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu uma decisão histórica. A política tarifária lançada por Donald Trump foi declarada ilegal. Trump havia criado a política com base em uma lei chamada Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. O problema, segundo a maioria dos juízes, é que essa lei não pode ser usada arbitrariamente para definir tarifas de importação. 6 dos 9 juízes da Suprema Corte decidiram que a política violava a Constituição, porque o estabelecimento de tarifas deve passar pela aprovação do Congresso dos Estados Unidos, e não por uma decisão unilateral do presidente. Esta decisão é vinculante em nível nacional. Isso significa que, legalmente, as altas tarifas no estilo Trump deveriam ser anuladas, e o governo dos EUA só deveria poder aplicar uma tarifa básica de 10%. Então vem a pergunta inevitável. Se a ameaça tarifária era de fato ilegal, por que a Indonésia teve tanta pressa em assinar o acordo? Alguns analistas suspeitam que Donald Trump já sabia a direção dessa decisão. Portanto, o acordo com a Indonésia foi assinado a uma velocidade relâmpago antes que a bomba jurídica explodisse. Se essa suspeita estiver correta, então o ART não é meramente um acordo, mas uma armadilha diplomática. Um acordo nascido de uma ameaça que era legalmente sem valor. E se foi isso que aconteceu, a Indonésia está claramente em uma posição muito desvantajosa. A ameaça usada como alavanca era inválida. Em resposta a essa dinâmica, o governo indonésio declarou que abrirá novas conversas com a administração Trump. Isso porque, até agora, a Indonésia ainda está sujeita a uma tarifa de 19%, que é maior do que a tarifa básica que deveria ser aplicada. A questão agora não é apenas sobre tarifas, mas sobre algo muito mais sério. A Indonésia está vinculada a um acordo que nasceu de uma pressão ilegal? O problema principal reside em um ponto crucial. O ART foi assinado antes que a decisão da Suprema Corte dos EUA fosse divulgada. Uma vez que as assinaturas foram apostas, a tarifa de 19% e todas as obrigações dentro do ART se tornaram automaticamente as diretrizes oficiais, independentemente de qualquer coisa que acontecesse depois. Em outras palavras, mesmo que a Suprema Corte dos EUA tenha posteriormente invalidado a base legal para as tarifas de Trump, a Indonésia já está vinculada. Compare isso com outros países. A Índia foi ameaçada com tarifas recíprocas de até 50% por continuar a fazer negócios com a Rússia. Mas no final, a Índia foi submetida apenas a uma tarifa de 10% sem ter que sacrificar seus interesses nacionais, sem abrir seu mercado amplamente e sem se submeter a cláusulas sensíveis. Uma situação semelhante ocorreu com o Vietnã.
Disse que os Estados Unidos estão até considerando remover o Vietnã da lista de países com acesso restrito à tecnologia avançada da América. Isso significa que o Vietnã está, na verdade, recebendo incentivos estratégicos, não pressão unilateral. Neste ponto, a pergunta não pode mais ser evitada. Este ART é uma situação ganha-ganha ou foi desequilibrado desde o início? Muitos economistas acreditam que o cancelamento da política tarifária pela Suprema Corte dos EUA deveria ser uma oportunidade de ouro para a Indonésia. É um momento para rever o acordo, para pelo menos revisar artigos cruciais, ou mesmo para ousar rejeitar alguns compromissos que são clara e unilateralmente prejudiciais. Porque na diplomacia comercial, nada é permanente, exceto o interesse nacional. E se outros países podem renegociar suas posições, resta apenas uma pergunta: por que a Indonésia não pode?